caixa de Deus. Olá. Olá, sejam bem-vindas, Ana, Camila, Lúcia, Simone. Camila, você está me ouvindo, Camila? Natália Manso. Olá, boa tarde para todos. Hoje eu estou muito emocionada porque eu estava relembrando aqui, se não me engano, hoje. Tá me ouvindo, Natália? Tá me ouvindo? Hoje nós estamos comemorando o lançamento dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então nós estamos, é uma data festiva para mim, né, Célia? Então, uma data festiva, veja só, comemoração do livro, de publicação do Livro dos Espíritos, primeira live da Rosana Manso. Então, espero que nós sejamos abençoados nesse momento de reflexão, nesse momento que nós buscamos uma conexão maior com a vida, conosco, com Deus, porque nós vamos falar de espiritualidade, não tem como falar desse assunto sem falar de espiritualidade, né? Sejam bem-vindos todos que estão entrando, Juliano, estou vendo aqui, Luciene, bem-vinda Luciene, Cida, Ana, várias pessoas que estão entrando. Eu só gostaria de avisá-los que eu tenho que desativar os comentários e todas as perguntas, o pessoal pode mandar as perguntas para o direct, que aí eu respondo, monto até outra live para a gente discutir um pouco sobre perguntas, porque senão com os comentários eu me distraio e eu perco a conexão com o que eu tenho para falar, tá bom? Pode ser? Oi, Rosa, tudo bom? É a Márcia, Solange, Cleia, Rejane, sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos no nosso horário de iniciar, 17 horas. Então vamos começando. Quem for chegando, por favor, lembrem-se de mandar os seus comentários no direct. Eu vou desativar os comentários para que a gente possa ficar mais fluida a nossa conversa, ok? Então, muita paz para todos, uma boa tarde chuvosa, de renovação, muita paz para os nossos corações, porque a paz, independentemente do mundo lá fora, a gente tem que conquistar nesse estado íntimo. Então, vamos lá, meus amigos, vamos refletir um pouco. O ser humano é um ser integral. Isso, nos dias atuais, a gente não tem como negar. Nós somos corpo físico, somos uma mente pensante, somos emoção, né, sentimentos, e somos também seres espirituais. Então não tem como negar essa complexidade nossa de seres humanos. E no momento atual, qual é o enfoque que nós estamos vivendo? Uma pandemia, não é verdade? Nós estamos sendo afetados, né? Lógico, o nome já diz, o mundo inteiro está sendo afetado por uma pandemia. Um vírus de uma transmissibilidade muito rápida, né? Severa, ceifando vidas. E eu pergunto então, será que nós estamos sendo afetados somente no corpo? Esse momento atual não mexeu com os outros campos da nossa vida? Não mexe na parte espiritual? Estão me perguntando se eu já ia começar? Já comecei. Então, será que nós não somos afetados somente nessa parte física? Nós somos afetados em tudo, não é verdade? Então, se nós somos afetados em tudo, nós somos afetados emocionalmente, somos afetados na nossa mente, que a mente fica preocupada, somos afetados profissionalmente com a vida financeira. Nós estamos agora fechados, né? Nós estamos
reclusos dentro de casa. E o que nós perdemos com isso? Nós perdemos o nosso direito de ir e vir. No fundo, nós perdemos aquela liberdade que nós tanto prezamos. Estamos presos. E perdemos também o quê? Perdemos a conectividade com o outro. Perdemos as nossas relações. Então vamos analisar um pouco esse momento atual. Muitos viram e perguntam, meu Deus, o que está acontecendo? O que é esse vírus? O que é essa doença? O que ela veio fazer conosco? O que ela está fazendo conosco? Então, nós vamos ver que existem muitos questionamentos e muitos perguntam, nossa, será que é um castigo divino? Será que Deus está nos castigando? Ou será o Apocalipse? Essa palavra eu tenho ouvido muito, né? Todo mundo preocupado. Nossa, será que é o Apocalipse, meu Deus? Agora é o fim do mundo? Será que a Terra vai acabar mesmo? Em outros momentos, nós já tivemos essa preocupação com o fim do mundo. A gente, de vez em quando, nós vemos as pessoas questionar essa questão do fim do mundo. Então, com relação à nossa relação com Deus, com a vida e morte, não tem como a gente não falar, então, de uma questão eminentemente espiritual. Então, a pandemia, ela está ligada também, mesmo sendo uma doença física, com as nossas questões espirituais? Já que nós dissemos que nós somos um todo, será que a parte espiritual está dissociada da material, da emocional? Existe uma palavra chamada holos, que é o todo. Então, é o todo de fora e todo de dentro. Intimamente, nós somos esse complexo mente, emoção, corpo físico. E fora do mundo, será que está tudo dentro de um todo? Será que está tudo conectado e interligado? Então, vamos ver. Se a nossa questão é essa, se Deus está nos punindo com uma doença que ataca o físico, então vamos ver essa questão espiritual. Então não tem como fazer uma resposta sem não buscar umas causas mais profundas em nós. Causas mais profundas da nossa existência como seres humanos. Sem falar de Deus, então, fica impossível. Então, vida representa Deus. Deus é vida. Então, no início, nós sempre ouvimos falar no início da humanidade, o homem sempre manifestou essa questão de acreditar em algo superior. E a isso ele deu o nome de deuses, né? Haviam muitos deuses, era o politeísmo. Depois nós vimos o homem que veio, que foi de suma importância para a humanidade, né? Para aqueles que buscam este lado espiritual, que foi Moisés. Moisés trouxe a ideia de um único Deus. Então a humanidade deveria entender que existia um único Deus. Aí surgiu a ideia do monoteísmo. Mas ainda assim, essa ideia de Deus era uma ideia de Deus assim muito punitivo. E principalmente eu vou usar uma palavra, antropomórfico, né? Ou seja, um Deus que está sentado em algum lugar, olhando para nós e cobrando de nós atitudes de um pai quando cobra de um filho. Então, veja bem, esse sentimento de monoteísmo nele prevaleceu. E Jesus veio trazer para nós um legado maravilhoso, que foi acreditar realmente que existe um único Deus, a ideia monoteísta, mas de um Deus diferente. Não um Deus vingativo, mas um Deus que criou por amor os seus filhos. Então nós somos criação do amor de Deus. E esse amor de Deus, ao nos criar, é que nos deu a vida. Então, Deus e vida são palavras semelhantes. Então, vida e Deus também, né? Em tudo está Deus. Hoje, numa visão mais avançada, que não dá para a gente aprofundar, a gente vai ver que, por exemplo, Pietro Baldi traz uma ideia de Deus como unidade. Ou seja, Deus, quando nos criou, no início só existia Ele, se falarmos de eternidade. Ele só poderia nos criar a partir de quê? Da sua substância divina. Então, se nós somos
filhos de Deus, nós temos um DNA divino. Nós temos a substância divina, por isso que nós somos seres espirituais, centelhas divinas. Então, como Deus abarca tudo, Ele nos criou nas suas entranhas. Ele é onipresente e nós estamos mergulhados em Deus. Logo, Deus não está em algum lugar, né? Logo, Deus está em tudo. Como nós vivemos na Terra, né, que é o motivo da nossa conversa hoje, na obra de Pietro Baldi ele fala que nós vivemos numa dimensão temporal e espacial. Então, tudo para nós tem 3 dimensões e tem tempo, né? E tem lugar. Então, nós temos também a ideia de Deus em algum lugar. Mas quando nós caminharmos mais espiritualmente e depurados, nós vamos chegar em Deus e vamos compreendê-lo, e essa compreensão é de alma, ela está além do tempo e do espaço. Vida eterna significa vida fora do tempo e do espaço. Mas isso é uma questão até para outra live, para a gente fazer sobre o monismo, para a gente trazer Deus mais próximo de nós. Mas a gente já pode guardar isso na alma. Nós estamos mergulhados em Deus, na sua onipresença. Não tem um lugar que não esteja Deus. Como Ele nos criou da sua substância, Ele também faz parte das nossas entranhas, da nossa alma. É o nosso Deus imanente, né? Nas concepções orientais, eles cumprimentam, falando, né, namastê, né, o Deus que está em mim cumprimenta o Deus que está em ti, porque realmente, além de Deus estar em tudo, que é o Deus transcendente, Deus nos criou da sua substância e está dentro de nós. E se Deus é vida e é amor, Jesus teve um legado. O legado e a missão de Jesus foi única, deixar para nós um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aqui toda a lei e os profetas. Então a vida se resume em amar. Então o homem, ele agregou a ideia de felicidade, mas não conseguiu agregar dentro dele, buscar dentro dele, que felicidade está ligada a amor. Então o homem, na sua romagem terrena, ele está buscando felicidade, mas quando ele buscar pela espiritualidade, se ele buscar por essa conexão com a vida, com Deus, com a felicidade, tem que ser pelo sentimento. Então veja bem, o sentimento é o quê? É sentimento de amor. Então só se acessa Deus pelo sentimento de amor. Então Deus não se acessa pelo intelecto. As religiões que procuram estudar sobre a espiritualidade, o conhecimento que visa esclarecer a mente sobre as leis da vida, ele é muito benéfico. E eu vou ser clara para vocês. Quem me conhece sabe que eu tenho engendrado alguns caminhos por aí, caminhando pela doutrina espírita, aprendi muito. E depois, confesso que tenho lido muito, há 20 anos a aula de Pietro Baldi, e compreendi mais um pouco. Isso é muito importante para abrir a nossa mente, mexer com a nossa energia psíquica, mas Deus só se acessa pelo sentimento. Então, dentro dessa questão de amor e de Deus, com Cristo ele vem deixar esse legado de perdão, de amor, de caridade. Bom, se Deus nos criou por amor e tudo vem dele é amor, todo mundo que quer ser feliz tem que buscar a felicidade cultivando um campo íntimo do sentir a vida. E aí eu pergunto para vocês, olha só como a coisa é mais ampla. Pietro Baldi coloca para nós que nós fomos criados todos juntos e interligados. Juntos e interligados em Deus. E que nós somos criados e criamos uma ilusão de separação. E nessa ligação, nós estamos criados numa interligação de dar e receber. E num egocentrismo altruísta, porque eu tenho que cuidar de mim ao si mesmo e cuidar do outro, para assim, nessa grande dança do universo, nós conseguiremos acessar Deus. Então, se hoje a gente teme Deus, tem medo de Deus, acha que Deus nos pune, na verdade, se Deus é amor e felicidade, nós temos dificuldade, o trabalho nosso para chegar até Deus tem que começar no si mesmo. E é por isso que a espiritualidade fala tanto, né? Os mais espiritualizados
falam em autodescobrimento, autotransformação, reforma íntima. Por quê? Nós precisamos trabalhar essa crosta que nos envolve, né? Daquilo que nós fomos impregnando em nós, que é essa falta de caridade, que é o egoísmo, porque nós centralizamos em nós e esquecemos do outro. Isso é a característica dos isolados aqui na Terra, dos viventes na Terra. E o que tem acontecido conosco? Nessa quarentena, veja por que a gente está sofrendo na quarentena, porque nós somos uma interligação. Na quarentena, a gente agora está mais recluso. Viu que não tem mais sentido? O carro para nós, que tinha tanto valor, fica lá parado na garagem, eu não posso sair. O vestido pendurado dentro do guarda-roupa também não tem mais sentido, porque só tem sentido se eu vestir um vestido e sair para ir para uma festa. Se eu ficar bonita, eu ainda quero ganhar um elogio. Eu não tenho o olhar do outro. O outro estimula em nós. E nós estimulamos isso no outro também. Então é interessante porque nós na quarentena fomos obrigados agora, é como se a vida dissesse, agora vocês andam muito preocupados com vocês mesmos, então fiquem todos em casa, pensem agora em vocês. Vamos esquecer então um pouco o outro e sintam o que é ficar só com você. E nós podemos abordar isso de duas maneiras, né? Não é ruim ficar somente conosco, nós precisamos de momentos, sim, de autoobservação, de avaliação conosco mesmo. Porque são 3 campos da vida, o si mesmo, né? O próximo para chegarmos até Deus. Por isso que Deus, Jesus, na sua conexão com o divino, dizia amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele já sentia Deus na plenitude. E amar ao próximo como a si mesmo. Tá tudo interligado. Então, nesse momento, a quarentena para nós está sendo um sofrimento porque a gente está cortando essas ligações. Veja como isso corrobora com essas afirmações, né, da espiritualidade que nós estamos e precisamos uns dos outros. Então, com relação a Deus, se para acessar Deus, nós precisamos acessar amor incondicional, amor ao próximo, essa conquista tem que ser paulatina, né? Ela tem que ser paulatina. Por quê? Eu pergunto para vocês, diante dessa pandemia, numa iminência de morte, se a gente não lavou as mãos direito e desencarna, morre, como ficaria a nossa relação com Deus? Vamos pegar só no ensinamento de Jesus. Ele não está perguntando por religião, ele falou de amorosidade. Qual a nossa relação com Deus hoje? Se for uma relação baseada em sentimento, uma relação baseada em amor. Então, a nossa relação com o divino, com o sagrado, com o outro, com Deus, já que ela é banhada pelo sentimento amoroso, nós temos que analisar o que nós sentimos. Por isso que nós sentimos várias coisas na vida, a todo instante. A vida nos estimula nessas relações e nós somos assim emoção, na profundidade do nosso ser nós somos sentimentos. Por isso que chegar até Deus é pelo sentir. E hoje, se a gente desencarnasse hoje, se eu partisse hoje, vítima da pandemia, eu estaria preparado? A vida não pergunta para nós das nossas realizações materiais, ela pergunta das nossas realizações íntimas. Então surge uma palavra de ordem. Vamos pensar que Deus é amor, né? E se Deus é amor, existe também no universo uma palavra chamada, além do universo ser uma ordem, e buscar por uma harmonia e manutenção dessa ordem, nós temos a palavra evolução. Ah, Rosana, o mundo é uma desordem. É uma desordem, se a gente for estudar na profundidade, é um caos organizado. Tá tudo certo no lugar certo. Todos nós estamos onde nós deveríamos estar para um aprendizado. A doença, a falta de dinheiro, ninguém caiu no lugar errado. Deus não joga dados e o acaso não existe. E existe uma palavra de ordem, evolução, evoluir, melhorar. Então veja, na vida atual, material, a gente já fala isso. Nossa, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso evoluir, eu estou muito parada, porque isso transubstancia na ideia de movimento. Se a gente não exercitar, fica gordo, fica doente. Serve para o corpo essa premissa e ela vem da alma, do ser. Movimento.
Então a vida é um constante movimento e a palavra de ordem é evolução. Evolução significa o quê? Movimentar o nosso ser em direção à felicidade. A felicidade está no tudo uno Deus, ou seja, eu estou bem com todo mundo, sou paz e amor com todos, e sou paz e amor comigo mesmo, e assim eu sinto Deus. Evolução é isso, é para que a gente manifeste essa capacidade amorosa que Jesus já deixou para nós. Brilhe a sua luz. O brilho da luz é na intensidade da capacidade amorosa. Isso é evolução, é manifestar aquilo que nós já temos nas nossas entranhas, que é fruto do nosso DNA divino. É o DNA espiritual. Tá bom, Rosana? Então, liga logo essa ideia de evolução com terra, com pandemia, com planeta. O que significa isso? Olha, quando Jesus nos deixou o evangelho, tem uma máxima que ele diz assim: há muitas moradas na casa do meu pai. Não dá para pensar que só existe vida no planeta Terra, né, gente? A ciência já mostrou para nós. Quantas galáxias! E hoje se fala em multiversos, né? Vários universos, sei lá. Então existe vida nas suas mais variadas formas. E eu não estou falando aqui só de seres, vamos dizer, humanoides como nós, não. A vida existe em toda parte. Tudo, em todo lugar, é uma consciência evoluindo para Deus. E para a gente aprofundar sobre isso, a gente pegaria, emprestado do Livro dos Espíritos, na pergunta 540. Tudo se encadeia em harmonia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Nossa, uau! O átomo não é matéria? Matéria tem vida? Aí deixa aí outra discussão para outra live. Mas veja bem, existem vários mundos, existe até uma classificação no Evangelho, que ela é bem clara. Ele fala assim, olha, existem mundos primitivos destinados àqueles homens, né, nas suas primeiras experiências. Existem mundos de provas e expiações, onde domina o mal. Existem mundos de regeneração, ou seja, onde o espírito, ele aure forças, né, para repousar um pouco das fadigas da luta, mas a alma ainda tem algumas coisas para expiar. Existem o quê? Mundos também, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E existem também os mundos celestes ou mundos divinos, ou seja, mundos que já estão na iminência da conexão com o divino, onde existe só o bem. Então, nesse processo todo, nós não estamos parados e a evolução existe para os seres e para os mundos. Logo, a Terra é um mundo de provas e expiações. Por isso que vocês ouvem a coletividade dizer, isso é uma provação de Deus, isso é uma expiação. Na verdade, nós somos autores dos nossos destinos, porque nós escolhemos sofrer ou não. Causar felicidade no outro ou não, e sofremos as consequências. Então a palavra evolução é um processo de depuração, de crescimento, vamos pensar assim, de transformação. E hoje eu pergunto para vocês, alguém tem dúvidas que a Terra é um mundo de provas e expiações? Sobrepuja o mal? O bem também existe, diga-se de passagem. O bem existe nas suas mais variadas formas e expressões. Mas nós estamos vivendo, então, agora que a gente vai chegar no ponto, num momento especial. Qual é esse momento? Nós estamos vivendo num momento em que tudo acelerou mesmo, nossa vida está acelerada, e a Terra está passando por um momento especial, que é um movimento de transição. Ou seja, a Terra precisa passar do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E diga-se de passagem, nós homens já estamos ficando saturados. A humanidade já está cansada mesmo. Nós estamos cansados. E a gente vê o mal aqui, mal ali, a gente não consegue mais respirar. E aí eu pergunto, esse movimento, ele está acentuando agora.
Nós estamos vivendo um processo que transição é como se fosse assim, da fase de criança para a idade adulta, tem a fase jovem, tem a fase de adolescência. Então nós estaríamos vivendo nessa transição, nesse movimento de passagem. E às vezes a espiritualidade, né, ela vem falando isso e a gente fala, precisa. Por quê? Precisa porque é lei o progresso da humanidade. Lá no Evangelho está escrito assim, segundo o Espiritismo, que é onde eu me baseei. O progresso é lei da natureza. A própria destruição, que os homens parecem o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então vamos entender isso aí. Se tudo é transformação, esse processo que nós estamos passando, ela está mexendo com o nosso ser. Está mexendo com a transformação coletiva. E esses momentos de transformação, eles foram só acelerando. Agora é mundial. Por quê? Existem momentos que a vida é uma dualidade. Observem que a vida é sempre uma dualidade. Alto e baixo, direito e esquerdo, claro e escuro, matéria e espírito, e assim sucessivamente. Então, como tudo é dual, tem destruição e construção. Por isso que o inconsciente coletivo, todo mundo já diz assim, nem todo mal é mal, do mal se tira um bem. Então, veja, em todo mal é uma experiência evolutiva. Ninguém, considerando algo que o faz sofrer, que traz angústias, passa por aquilo sem tirar um aprendizado. Eu pergunto para vocês, esses momentos que mundialmente nós estamos passando por essa angústia, está mexendo com o nosso ser. Nós estamos revendo conceitos, porque até hoje o egoísmo foi tão grande que nós colocamos a cabeça no travesseiro e não preocupamos se tem alguém com frio lá fora, se tem alguém com fome. A gente acorda, toma aquele café e vai para o trabalho. E é natural. Quando muita gente passa pela rua, dá uma moedinha para alguém, se não tem, às vezes a gente nem olha para aquela pessoa. Passamos distraidamente pela vida. Então, esse momento, vocês viram que todas as partes do mundo estão interligadas por um problema único. Porque até então, em termos de destruição, Revolução Francesa, né, Segunda Guerra Mundial, isso foram momentos que o homem, não sabendo trabalhar de outra forma, utilizava a morte, a destruição, degolava-se, matava-se, e aquilo era um salto de um ciclo para outro, porque o homem não sabia fazer direito. A psique humana estava presa nesse nível biológico, porque a evolução é psíquica, é biológica, espiritual, tá tudo interligado. Então, biologicamente falando, o homem não tinha como agir de outra maneira. Então ele agiu, e as revoluções que aconteceram até hoje, as destruições, é o fim de um ciclo para começar outro. Observa as grandes lutas por ideais, né? A gente falou de Revolução Francesa, porque era para sair daquele absolutismo todo, né? Daquela decadência que já envolvia a moral, e a gente sabe, né? Em que a nobreza estava tudo lá em cima e o resto era o resto. O povo passando fome e o povo se rebela. Enfim, todos esses movimentos que existem de destruição, na verdade, destrói-se a forma, mas a essência sobrevive, porque a alma não acaba, e é isto que permeia o pensamento de todos os seres espiritualistas. E todas as religiões são espiritualistas, porque elas sabem que existe algo que sobrevive após a morte. Mas o instinto de viver aqui, agora, nesse mundo é tão grande que quando a gente pensa em morte, meu Deus, eu não posso morrer. Porque o instinto de preservação nosso fala muito alto ainda. A confiança nessa essência que ainda sobrevive, a gente confia, né? Mas pergunta se alguém quer morrer hoje. Se alguém quer pegar o vírus. A gente não quer. E é natural, porque a gente tem que cuidar do corpo, porque se não cuidar é suicídio, no mínimo. Por isso que tem que receber todas as recomendações sanitárias, lavar a mão, cuidar do contato com o outro, porque cuidando do biológico, eu estou cuidando do meu ser como um todo também.
Então nós temos que fazer a nossa parte sempre para não sobrecarregar o todo, para não contaminar o outro. Não posso sair na rua cumprimentando, pegando na mão de todo mundo mais. Isso está exigindo amor. É hora de exercitar o amor. É hora da gente ver essa questão amorosa em todos os campos. Então, alguns vão morrer coletivamente, como já vem morrendo, mas às vezes as revoluções, as guerras são pontuais, agora é o mundo todo. Alguns vão morrer? Vão. Aí eu pergunto para vocês, vão. A alma continua, e aí? O corpo acaba, mas outros vão. E eu pergunto, cadê a fé do católico? Cadê a fé do evangélico? Cadê a fé do espírita, do budista nessa hora? Que a gente fala em amor, em Deus, tá muito lindo, mas quando a gente tá nessa proximidade com o perigo, a gente fica naquela dúvida. Ai, meu Deus, e agora? Então, esse movimento, a gente não adianta pensar, movimenta tudo. Tem grandes calamidades nesse processo de transformação, já veio tempestades, furacões, quantos morreram nas tsunamis, isso vem acontecendo, só que agora se acentuou, porque precisa renovar a Terra, e é um movimento aqui nas dimensões espirituais. Então nós somos auxiliados também, precisa ter confiança de que nós somos auxiliados. Então, neste momento, é um momento de renovação planetária, por isso que ele é transitório. Muitos vão desencarnar, vão para outras dimensões. Como Deus é amor, e nós acreditamos que o amor impera em tudo, o amor educa. Quem fez errado, vai para o plano espiritual, não vai? Mas retorna e começa de novo, numa nova experiência para aprender direito. Então, aqueles que forem para o plano espiritual, a mente desestabiliza. E esse movimento daqui para o plano espiritual mexe com a nossa essência. Nós vamos rever conceitos. Muitos poderão e têm condição vibratória, porque tudo vibra. O amor, quando ele vibra tanto que transubstancia em luz, por isso que a gente fala espíritos de luz, é uma vibração intensa, porque tudo vibra no universo mesmo. E os altos planos da vida, aqueles que estão mais próximos de Deus, porque eu volto a perguntar, se a gente desencarnar hoje, a gente acha digno de estar em comunhão com Deus? Nós estamos em comunhão com Deus? A gente consegue esse amor pleno de amar o próximo igual ama a gente e assim a gente ama a Deus? Se alguém disser que é verdade, eu vou dizer que é mentira. Porque egoísmo, a chaga da humanidade, que esse momento agora vem revirar e mexer, é justamente isso, o egoísmo, esse amor centrado. Então nós não estamos aptos ainda a ter essa conexão com o divino, com Deus. Então muitos desencarnarão, mas poderão voltar para a Terra e reencarnar aqui num novo tempo. Outros realmente empedernidos no mal, naquele egoísmo arraigado, naquele eu não tenho, eu tomo de você, eu te mato, eu te passo a conversa. E eu abro aqui um parênteses para a gente dizer que existe também níveis evolutivos, né? Pietro Baldi, ele determina assim para nós, ele classifica, né, para nós o ser em vários níveis, né? Que é o nível da fera, que é aquele homem que está preocupado com comer e com a vida sexual, prazer. O homem astuto, aquele que sempre gosta de ter vantagem sobre o outro, cria leis para normatizar a vida, né? Leis de trânsito, as leis da Constituição, as leis de convivência, porque senão ninguém respeita o outro. E existe um nível superior, que é o super-homem, que é o homem evangelizado. Aquele que não pensa mais somente em si. E olha, outra coisa, nesse momento agora que nós estamos vivendo, a Terra, nós vivemos um momento de extrema astúcia. Um bate o carro na traseira do outro, se ninguém vê, ele corre porque ele não quer pagar o conserto. Isso é astúcia. Então esse momento de transformação visa mudar os nossos valores. E durante a pandemia a gente tem que ficar de olho, porque senão a gente fica mais egoísta. A gente se fecha na nossa casa, né, faz aquele aprovisionamento, né, da geladeira, dos armários de comida
E se falar que vai ter racionamento no supermercado, a gente é capaz de correr lá para comprar mais para estocar. Sem pensar que tem pessoas que não têm dinheiro suficiente para estocar, compre o mínimo, e a gente que pode comprar um pouquinho mais, compra tudo e deixa o outro sem. Isso é egoísmo. A gente pode nesse momento de pandemia, de contato conosco, de estarmos sendo testados nisso. Eu tô bem, eu tô tranquilo, tô protegido, tá chuvinha, beleza, vou assistir um filme na Netflix, vou comer pipoca. E não tô nem aí se tem alguém que não pode trabalhar, é da turma dos mais vulneráveis, dos informais, e eu não tô nem aí se ele tem para comer. E eu também não me preocupo em participar, em ser útil e auxiliar. Então, esse momento de transição que nós estamos vivendo é justamente de rever conceitos. A vida é uma força poderosa e ela nos faz rever os nossos conceitos. Então, veja, a vida, ela está revendo esses conceitos. Por quê? Porque nós estamos revendo valores. Estamos revendo os nossos valores. Então, nesse processo, nós estamos vendo que nessa fase, lá na Gênese de Kardec, está escrito assim: já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal período em que doravante vão entrar o que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril é da juventude, como eu falei. Ela podia por ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Então, na Gênese de Kardec, ele coloca isso bem claro. Aí eu pergunto, muitos me perguntam, então isso é apocalipse? O mundo vai acabar? Não, é um momento de transformação, de evolução. Aqueles que não têm condição vibracional para permanecerem no planeta, ou se desencarnar, ele não tem condição de voltar, ele vai realmente continuar a sua jornada evolutiva num mundo vibratoriamente compatível com a essência dele. Porque é tudo pelo que eu sou, pelo que eu sinto. Muitos batem no peito e falam de religiões. Eu vou à missa, eu sou evangélica, eu sou espírita, dou passe. Mas isso tudo só valerá se for para transformar a nossa essência. Se for para transformar o nosso ser. Dessa forma, nós precisamos entender que a palavra apocalipse, na sua essência, significa revelação. E nós vamos ver que no Apocalipse de João, que foi uma revelação que o apóstolo João recebeu, ele teve visões do futuro da humanidade. E aquilo tudo é muito simbólico. Muito simbólico. E sendo simbólico, significa que aquelas visões, elas falavam, na verdade, de ciclos da humanidade. E dentro da obra ubaldiana tem um livro chamado Profecias, que ele explica essa simbologia. Então, vendo com relação às profecias, João, o evangelista, tem um livro do Apocalipse que ele recebeu. Então, ali fala-se muito desses processos que levam a pensar nesse momento de destruição, que o mundo vai acabar, e que vamos separar os justos dos injustos, o joio do trigo. Realmente vai acontecer nesse período de transição, separação de joio do trigo. Aqueles que estão comprometidos com o planeta, com a vida, e aqueles que não estão comprometidos. Então, aqueles que querem caminhar e aqueles que não querem caminhar. Então, dentro desse processo de transição que nós estamos vivendo, acontecem grandes modificações e grandes transformações. Sempre aconteceram, mas agora não tem como. Ele é mais acentuado mesmo.
A dimensão espiritual, ela está entrelaçada. Por isso, meus amigos, se a gente tem fé, se a gente acredita na vida espiritual, se a gente acredita nos anjos, nos santos, seja em quem a gente acreditar, a gente se apegue com fé, apegue diretamente com Deus. Porque a doutrina espírita, ela traz que nesses momentos nós somos amparados. E tem muito espírita apavorado. É hora da gente testar a nossa confiança, porque fé significa confiança de que algo vai se realizar. Então, nessa confiança de realização, a gente precisa acalmar o nosso íntimo, porque nós temos amparo espiritual. E a gente, às vezes, é espírita, né? Fala tanto em vida, desencarne, né? Chegamos a falar em reencarnar, quer dizer, outras experiências na carne. Mas a hora que a correia aperta, a gente fica com medo. Tudo bem, todo mundo tem medo de morrer, uns mais, outros menos. Muitos falam assim, não tem medo não. Mas a gente só vai saber na hora. Só na hora que a coisa pegar é que a gente vai saber. Né? A coisa vai pegar o quê? Se intensificar. Vocês já imaginaram que nós estamos aqui no Brasil e na velha Europa a coisa começou lá na Itália? Muitos mortos. Espanha. Até então parece que aquilo estava distante de nós. Agora os números estão chegando cada vez mais próximos. Então é a hora da gente se irmanar também com a dor do outro. Se irmanar. Isso é religiosidade. É para isso que serve a vida. É para isso que servem essas ameaças que nós recebemos. Então é a hora da gente rever os valores. Nós não sabemos realmente como que a nossa vida financeira vai ficar. Tem a hora de guardar um pouquinho, tá podendo gastar mesmo. Mas é a hora de preparar para que a gente comece a entrar num estado de pensar, não na vida futura material só, mas nessa vida minha, nossa, sua, como ser humano no mundo. De nós revermos certos valores. Será que essa quarentena agora, ela serve para quê? Para eu pensar que tipo de vida que eu estava tendo. Estresse demais, correria demais, pensando em mim demais, pensando pouco na vida. E quando a gente fala de vida, gente, é a nossa vidinha íntima que reflete no todo. Cada ato, cada substância, cada parte do universo está tudo interligado. Hoje o pensamento é esse, de conexão total. A internet que nos conecta é uma reprodução dessa interligação. Então eu tenho que preocupar com tudo mesmo. Ah, como que eu vou preocupar em salvar o planeta sozinho? Por exemplo, salvar a natureza. Separa o seu lixo em casa. E mesmo na pandemia, guarda o seu lixo separado. Mantenha a vida em ordem, organizada. Agora é da hora da gente rever os valores. Ninguém vai nos visitar na nossa casa, mas mantenha a rotina, organiza a casa para a gente ficar mais organizada aqui dentro também. Existe uma conexão de fora, com a parte de fora, com a parte de dentro. Então, se hoje a gente for dormir, cada um caminhando com suas reflexões, o que significa esse momento que eu estou vivendo agora? Quando eu sair desse estado aqui agora, de reclusão, como que eu vou pensar o mundo? Como que eu vou pensar no meu Brasil? Muita gente está pensando que a nossa casa é a terra. A nossa casa é a terra. O nosso quarto de dormir, né? A nossa intimidade é o Brasil. Mas a nossa casa, o nosso planeta de viver é terra. Então nós vamos viver agora pensando que nós estamos num país como o Brasil e não é à toa. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que o Brasil são as pessoas mais evoluídas que moram no Brasil? Não. Aqui
A vida estava iniciando quando as Américas foram descobertas, quando o Brasil foi descoberto, né? E começando nesse país virgem, né? Com silvícolas, com as matas verdejantes, aqui o evangelho poderia frutificar. E as almas que aqui renasceram estão compromissadas com a transformação. Transformação para que o nosso mundo se estabeleça realmente como um mundo de regeneração. E agora, esse momento, nós ainda não vamos ser um mundo de regeneração. Quem será que são os escolhidos para serem os habitantes desse mundo de regeneração? Quem serão os escolhidos? Os escolhidos não são aqueles que já são os perfeitos e os depurados, não. Porque isso está longe do nosso carreira evolutivo. Os regenerados serão aqueles que terão sinceridade no coração. Aqueles que estarão buscando a sinceridade de atitudes, de pensamentos, de sentimentos. Porque às vezes a gente fala assim, de boas intenções o inferno está cheio. Nós temos que trabalhar pela obra, nós temos que executar. Jesus disse, a cada um segundo suas obras, sim, e a maior delas é do coração, do sentimento. Mas nós precisamos trabalhar através das nossas intenções do bem. E a gente não tem tempo para fazer o bem. A gente não tem tempo para olhar para o lado. Nós não temos tempo para nada. E o que nós fizemos do nosso tempo? E toda hora é hora de transformação, de pensar que a vida pode ser diferente, porque eu quero fazer diferente. Então, que a gente seja mais participativo. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. E hoje o mundo moderno fala assim, ver como isso é lei da vida, porque hoje, independentemente de religião, as pessoas dizem assim, eu quero ser voluntário. Eu vou trabalhar, eu sinto que eu preciso fazer algo por alguém. Sim, todos nós precisamos desenvolver esse sentimento de querer fazer algo por alguém. Então, cada um procure aonde está, começando dentro do seu lar, olhando para os seus, porque agora no período da pandemia nós estamos olhando um para a cara do outro mesmo, né? E às vezes a gente pensa, nossa, vou enjoar da cara do outro. Não vai não. A gente vai se descobrir nas intenções. Se antes você não tinha como responder alguém no WhatsApp porque não tinha tempo, hoje se você pegar o celular e não quiser conversar com alguém, você vai se perguntar, por que eu não quero dar atenção para essa pessoa que me manda uma mensagem todos os dias? E não pense que eu, Rosana, não faço isso. Já fiz muito na pressa. Nossa, não tenho pressa. Aí hoje, esses dias, eu me peguei, sabe? Peguei e falei, e agora? Por que eu não vou responder? Ué, agora eu tenho tempo. Então, ser sincero. Porque ninguém vive sem o outro. E a gente tem que pensar que o outro, para aqueles que acreditam que a vida continua em outras dimensões do infinito, nas quais nós vamos galgando com o nosso movimento até chegar até Deus, nessas dimensões do infinito, nós estamos ligados todos pelo coração. A vida só tem esse sentido, ligações pelo afeto, pelo sentir. Não adianta, se eu sou sensitivo, se eu sou médium, se eu sou um bom orador, se eu trabalho na minha igreja evangélica, se eu ajudo o padre na igreja católica, pensando em que eu faço tudo aquilo? Nada tem sentido se não for de pensar nesse projeto de transformação cada vez para melhor, para o bem, para o positivo, para o belo. E o belo, a felicidade, está nessa conexão com o divino que está em nós. Se todos os dias pela manhã, quando a gente levantasse, a gente oferecesse o nosso dia para ser mais colaborador, mais paciente, para a gente se conectar com o todo, a gente poderia acordar e pedir a Deus que nos conduzisse. Porque eu digo para vocês, a gente às vezes ora o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Né? E vamos falando e fala assim, seja feita a vossa vontade. Mentira,
A gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente não quer que... A gente tem que brigar pela saúde, igual agora nós estamos brigando com essa doença. Mas ela é o mal necessário da hora. E se intensificar os movimentos da terra, as calamidades, ou seja, o que for, porque elas serão mais intensas mesmo, porque há que ter uma transformação energética, vibratória, física, espiritual, e isso está tudo junto e não está separado. Nós vamos procurar fazer isso com mais consciência. E se a gente acordasse todos os dias e fizesse uma oração, levando os pensamentos até Deus, para trabalhar o nosso íntimo, e a gente dissesse assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, assim como tu mesmo os vê, então não ver senão bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos os que a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, e que no decurso deste dia que eu te revele a todos. E eu acrescento por minha conta, principalmente revele Deus para mim, no íntimo do meu próprio coração. Porque quando eu descubro Deus em mim, eu enxergo a vida diferente. Não temos mais medo da morte. Confiamos em Deus e na espiritualidade. Trabalhamos a humildade. Trabalhamos a compreensão que nada é permanente, que tudo se transforma, que tudo se eleva, que tudo busca o sagrado divino que está em nós. E se quisermos ter sucesso profissional, emocional, financeiro, nós só poderemos ter tudo isso se nós estivermos olhando também o nosso lado espiritual. Então, que esse momento de transição, de movimento, esse movimento que a vida faz, possa mexer com cada um de nós e que a gente possa encontrar alegria, paz, justiça, sinceridade nas intenções e rever os nossos conceitos. Eu gostaria de pedir muita paz. Não sei como ficou essa live, porque foi a primeira, né? Eu tenho dificuldade um pouquinho com as redes sociais, mas eu vou aprender. Espero que tenha ocorrido tudo bem. E se alguém tiver alguma pergunta, manda para mim na minha paginazinha, Ampliando a Consciência. Aqui essa página é uma paginazinha simples e que eu coloco posts durante o período que eu estou trabalhando, né, que a gente não está no período de reclusão, aí está no trabalho, eu coloco a agenda de palestrinhas que eu dou na cidade, e nós estamos trabalhando para o Evangelho de Jesus. Muita paz para vocês, muita luz, muita calma, muita confiança, porque o bem deve perseverar. Que assim seja. Obrigada.